Oi pessoal, tô aqui de novo, dessa vez para gravar o nosso sexto herói da série dos Heróis da Fé, do livro de Orlando Boyer, e o nome dele é George Whitefield, o pregador ao ar livre. Quem é esse homem? Ele tinha como que um fogo encerrado no peito do Espírito Santo e um zelo para que as pessoas, todas as pessoas, fossem libertas da escravidão do pecado. Ele orava isso constantemente. Era comum ele ter nos seus auditórios cerca de 10 mil pessoas e a sua voz era ouvida em cerca de um raio de 1 quilômetro. Ele era um cara de físico fraco, sofria dos pulmões, mas os prédios não comportavam os seus ouvintes. Por os países onde ele pregou, ele amava os púlpitos ao ar livre, construídos sob o céu que Deus criou, sob o teto que Deus criou, os céus. Por isso que ele merece o título de o príncipe dos pregadores ao ar livre. Ele nasceu numa taberna de bebidas alcoólicas e o pai dele faleceu antes dos seus 3 anos de idade. Então sua mãe casou de novo e foi permitido que ele continuasse estudando. A mãe tinha uma pensão e nessa pensão ele limpava quartos, lavava roupa, vendia bebidas no bar, mas por estranho que possa ser, ele tinha uma sede das escrituras e ele lia a Bíblia até alta noite e preparava sermões, ele brincava de fazer sermões. Na escola, ele já era conhecido como orador, ele tinha uma eloquência natural e espontânea que todos reconheciam que era dom de Deus. Ele custeou seus próprios estudos em Oxford e trabalhou como garçom para fazer isso num hotel. E em seguida ele juntou seu grupo de oração de Carlos e John Wesley. John Wesley, o nosso herói da semana passada. Ele passava horas orando e jejuando para mortificar a carne, a fim de obter a salvação, assim como John Wesley e os outros acreditavam que isso era por mérito próprio, tipo assim, né? Ele chegou a liderar grupos de oração também, no seu quarto vários estudantes se reuniam para orarem juntos e ele era um líder assim. E sobre a salvação, como ele acreditava dessa forma que eu falei primeiro, né, que eles precisavam fazer alguma coisa para ganhar a salvação, ele escreveu um pouco antes de morrer: toda vez que vou a Oxford, sinto-me impelido a ir primeiro ao lugar onde Jesus se revelou a mim pela primeira vez e me deu o novo nascimento. Depois ele entendeu, né, que a salvação era pela graça, enfim. Então, com a saúde abalada, ele voltou para casa para se recuperar e para não cair no indiferentismo, ele inaugurou uma classe bíblica para jovens que desejavam orar e crescer na graça de Deus. Diariamente, eles visitavam enfermos, os pobres, os prisioneiros, para orar com eles e prestar algum serviço manual, algo que eles pudessem fazer para os prisioneiros, além de orar, né? E aí ele teve um plano de fazer 100 sermões. E no final desses 100 sermões, ele seria ordenado pastor, né? Só que quando ele pregou o primeiro sermão, já decidiram ordenar ele com 21 anos de idade, apesar da regra ser com 23. No dia anterior à sua consagração, ele passou o dia inteiro em jejum, foi para um monte orar e depois de 2 horas de oração ininterruptas, ele orou com instância pelos seus colegas de ministério para que o Senhor usasse a vida deles, para que eles fossem fiéis, né? E na madrugada de domingo, antes da sua consagração, ele orou essas palavras, né? Que ninguém despreze a tua mocidade. Então ele orou em cima desse texto da Bíblia, crendo nele, porque ele era muito novo realmente para essa função. Então quando o ancião impôs as mãos sobre ele, ele falou essas palavras: ofereci todo o meu espírito, alma e corpo para o serviço no santuário de Deus. Posso testificar que dei-me a mim mesmo por inteiro, para ser um mártir por aquele que foi pregado na cruz em meu lugar. Não sei se vocês vão lembrar, mas ele falou mais ou menos as mesmas palavras que o Jonathan Edwards falou também quando foi consagrado. Dei-me a mim mesmo por inteiro, né? Nesse dia, os lábios dele foram tocados pelo fogo do Espírito Santo. No domingo seguinte, numa época de gelo espiritual, depois da pregação dele, 15 pessoas foram dadas como loucas.
Na verdade, porque elas foram tomadas pelo Espírito Santo e o pessoal dizia que elas estavam loucas. Até o ministro, o pastor daquela época, falou assim: tomara que elas continuem loucas até o próximo domingo, porque elas foram incendiadas pelo Espírito Santo através da pregação do George Whitefield. Até o seu último dia, ele viveu essa frase: desejo que todas as vezes que eu subir ao púlpito, considerar essa oportunidade como a última que me é dada de pregar e a última dada ao povo de ouvir. Então ele vivia dessa forma, nessa intensidade, cada vez que ele pregava, como se fosse a última vez e a última chance que as pessoas iriam ter. Ele pregava chorando. E ele chorava tanto que às vezes ele era dado como morto durante as suas pregações, de tanto que ele chorava até perder as forças. E ele demorava para se recuperar, então as pessoas ficavam até preocupadas assim, né? No entanto, quando ele pregava, corações derretiam como prata na fornalha do refinador. O Espírito Santo continuou a operar poderosamente nele e por ele, porque nunca abandonou o costume de orar e buscar a presença de Deus. Ele reconhecia que precisava do Senhor, assim como os nossos heróis anteriores. Ele separava o seu dia em 3 partes: 8 horas sozinho com Deus, 8 horas para dormir e fazer as refeições e 8 horas para trabalhar com o povo. Então ele colocava o Senhor como prioridade. 8 horas para estar sozinho com o Senhor e meditar nas Escrituras. Quando ele foi para os Estados Unidos, a bordo do navio, assim como o John Wesley também foi, ele foi depois, ele foi várias vezes na verdade, né? Mas numa dessas idas ele gastou muito tempo sozinho com o Senhor e ele chorava horas comovido pelo amor consumidor do seu Senhor. Eu achei isso tão legal porque era um homem acostumado a pregar, um homem acostumado a evangelizar, mas que nunca perdeu o ardor, que desejava a presença do Senhor, que desejava ficar sozinho com Ele, que amava a sua presença. Às vezes, quando a gente está com o Senhor, a gente pensa que não está fazendo nada, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que falar com alguém, né? Ele entendeu o valor de estar com o Senhor. E a pregação dele era tão vívida, quase sobrenatural, dá pra se dizer. Só para vocês terem uma ideia, uma vez ele não estava pregando sobre um navio, ele estava num navio, eles estavam a bordo e nessa pregação ele estava dando exemplos e contou que vinha um furacão em direção ao navio. Quando ele, assim, descreveu que o furacão atingiu o navio, os marinheiros gritavam: as baleiras! As baleiras! Né? Tamanha parecia verdade aquilo que ele estava falando, tamanho era o impacto dos seus discursos, tamanha era a presença de Deus na vida dele. Né? O segredo da grande colheita de almas salvas não era a eloquência, nem voz, nem o coração aberto do povo, porque não foi falta de oposição e perseguição, não é porque o coração do povo estava aberto que foi fácil eles ganharem almas, enfim, não era por isso, né? Porque ele também enfrentou grande oposição, grande perseguição, assim como John Wesley. Mais ou menos as mesmas coisas que aconteceu com John Wesley, o livro descreve que aconteceu com ele também. Foi apedrejado, quebraram a mesa que ele pregava, não deixavam ele pregar nas igrejas da cidade, muita oposição. Então, nenhum desses motivos que eu citei foram a causa do seu sucesso, digamos assim, em salvação de almas. O segredo era um amor por Deus e pela sua palavra. Noites inteiras em oração e jejum. Jejum durante o dia, em toda hora. Nunca se cansou. O interior tal como o exterior. Então aquilo que ele pregava era aquilo que tinha dentro dele. Era aquilo que ele vivia de verdade. Não era fingido. Era um amor de verdade pelo Senhor, uma vida de verdade com o Senhor. Ele nasceu e criou-se e diplomou-se na Inglaterra. Atravessou o Atlântico 3 vezes. Visitou a Escócia 14 vezes. Ele se dizia que ele era um peregrino errante procurando almas. Então, esses lugares por onde ele passou descrevem essa vida dele. Visitou o país de Gales várias vezes, a Holanda uma vez, ficou 4 meses em Portugal e nas Bermudas ganhou muitas almas para Cristo. Mas isso nunca fez com que ele se envaidecesse ou que ele entendesse que não precisava do Senhor, né? A respeito de uma das suas pregações, ele disse: pareciam pessoas acordadas pela última trombeta, saindo dos seus túmulos para o juízo. Tamanho era o efeito das suas pregações. Onde havia indiferentismo,
isso se tornava assombro e depois alegria. Onde havia embriaguez, esta era abandonada. Onde havia injustiça, as pessoas começavam a se arrepender. Se alguém injustiçou alguém, depois essa pessoa devolvia, essa pessoa pedia perdão. Se houvesse furtos, havia restituição. Vingativos pediram perdão. Pastores foram ligados às suas ovelhas por tremenda compaixão. Cultos domésticos eram iniciados nos lares à medida que George Whitefield ia pregando. Então, quando o Espírito Santo descia, essas coisas começaram a acontecer. Inclusive, Benjamin Franklin escreveu sobre ele quando ele esteve nos Estados Unidos. Multidões foram para a floresta ouvir George Whitefield e na maior parte do tempo choveu, mas as pessoas permaneciam em pé ao ar livre porque elas não conseguiam sair dali por causa da presença de Deus. Apesar de sua fama, ele sentia fome pela simplicidade e sinceridade divinas. Dominava todos os seus interesses e os transformava para a glória do reino do Senhor. Não fundou uma denominação como alguns esperavam, ele fundou um orfanato na colônia da Geórgia e vivia na pobreza. Todos os recursos que ele conseguia era para o orfanato. Ele amava os órfãos ternamente. E conta-se que ele escrevia cartas com o nome de cada um dos órfãos. Ele realmente era o pai deles. Aos 55 anos, fez sua 7ª viagem à América do Norte e findou sua carreira na Terra. O dia anterior, ele teve muita dificuldade para ficar em pé. Porém, ao levantar-se, cheio do poder de Deus, pregou 2 horas. Seu rosto brilhava como o sol. O fogo aceso no seu coração, no dia da oração e do jejum, quando da sua separação para o ministério, ardeu até dentro dos seus ossos e nunca se apagou até o último dia da sua vida. Se quisermos ter os mesmos frutos, ver milhares salvos, temos de seguir seu exemplo de dedicação em jejum e oração. Alguém pensa que a tarefa é demais? Que diria George Whitefield agora, junto aos que levou a Cristo, se lhe fizéssemos essa pergunta? Custa muito jejum e oração para que muitos outros possam conhecer Jesus? Certamente George Whitefield não diria que custou muito. Ele diria que valeu a pena, quando ele pode desfrutar do mesmo lugar que aquelas pessoas por quem ele pagou um preço de consagração de jejum e oração. Que o ardor e a paixão pelo Senhor possa também estar em nós, no nosso espírito, na nossa alma, assim como teve na de George Whitefield até o último dia da sua vida. É isso aí, galera. Valeu. Deus abençoe.